Olá, tudo bem? Eu sou a professora Roselângela Coelho, formada em Educação Física, especialista em Nutrição Esportiva e futura pedagoga. Hoje nós vamos falar sobre o ensino híbrido no Brasil. A importância desse ensino na atualidade, como esse ensino, misturando tanto o presencial quanto o ensino à distância, ele está sendo importante para o momento que estamos vivendo, né? Esse estudo híbrido, ele tem tomado muita força aí, principalmente pelo fato das escolas estarem fechadas, né? Esse novo modelo de ensino tem tomado muita proporção, né? Muita importância nesse meio acadêmico e creio, né? E segundo alguns autores que a gente vem estudado, esse ensino híbrido, ele é a nova tendência, né? Que as pessoas vão se adaptar a esse novo modelo de ensino, né? A maioria das faculdades, principalmente as faculdades, né, estão adaptando esse ensino para que fique mais fácil o aprendizado, né? E não como que eu vou dizer, não prejudique o aluno para o aprendizado, né? Que ele consiga estar absorvendo com esse novo modelo. Né? Agora, para o âmbito, né, escolar, do ensino médio, fundamental e fundamental 1, o desafio é muito maior, né? Porque a gente está lidando com crianças, lidando com adolescentes, e muitas das vezes, principalmente nas escolas públicas, né, esse ensino híbrido ele vem causando até mesmo um pouco de estranhamento, né? Muita gente não tem o hábito do uso da internet, né? Ou às vezes nem seja o hábito, mas a dificuldade do ensino híbrido pelo fato de não ter acesso com facilidade à internet. Então, eu entendo, né, e quis, né, tá trazendo para a gente hoje essa reflexão e para a gente estar discutindo sobre esse ensino híbrido, né? Então, primeiro nós vamos falar, né, depois dessa contextualização, nós vamos falar o que é um ensino híbrido, né? O ensino híbrido nada mais é do que uma mistura, né, do ensino presencial com o ensino online, o ensino à distância, né? Principalmente nesses momentos de pandemia, né, com as escolas fechadas, esse ensino híbrido ele tomou muita força para que os professores e as instituições elas consigam estar transmitindo esse conteúdo, né, que esse conteúdo chegue aos alunos. Então, como está sendo um tema muito discutido, né, nos meios acadêmicos, eu escolhi esse tema para a gente estar falando sobre ele, né, nesse momento de aprendizado, né, certo? Então, eu trouxe para nós, eu vou só verificar aqui mais uma informação. Então, esse ensino híbrido, ele tem, na verdade, né, o objetivo de mesclar as formas de ensino e de aprendizado, tanto pelas formas presenciais quanto nas salas de aula. Principalmente à distância, a utilização desses recursos para o ensino híbrido, ele tem tomado tanta força, principalmente nos meios tecnológicos e online. Então, muitos professores estão tendo que se adaptar, né, para que consiga transmitir o conhecimento através desse novo modelo, né? Então, creio que isso vai virar uma nova tendência, pelo fato das faculdades, principalmente as faculdades, né? Ela já estava adotando esses conceitos do estudo híbrido para o seu ensino acadêmico, né? Eles têm adaptado principalmente para o ensino superior, né?
na pós-graduação já era mais frequente esse ensino somente à distância, né? Mas para o ensino, principalmente para as licenciaturas, para as engenharias, né? Esse ensino ainda era uma novidade. Muita gente ele tinha na mente que fazer uma faculdade ele tinha que ser somente o ensino presencial, ir ali para a sala de aula. Né? Então, as faculdades estão se adaptando a esse novo modelo, até mesmo para baratear o custo desses ensinos. Como virou uma concorrência o ensino à distância, eles estão utilizando desses recursos para que o ensino ele fique mais acessível, né, com um preço mais justo, para que toda a sociedade consiga ter acesso a essas informações, né, e conseguir o tão sonhado diploma, certo? Então, eu trouxe para nós uma discussão muito interessante, principalmente quando se trata dos professores, né? Vamos fazer uma reflexão. Os professores, principalmente, eles estão sendo um desafio, né? Principalmente aqueles professores mais antigos que não tinham tanto acesso à internet. Você imagina um professor ele é um professor lá do interior, onde a internet tem pouco recurso, né? A internet ela não tem essa velocidade que a gente tem. Imagine esse professor para estar utilizando esses recursos do ensino híbrido, né? Essa tecnologia. Então, cabe a nós estar refletindo como essa novidade ela vai trazer até mesmo, vai ter que trazer, né? Assim, eu acho que vai ser uma tendência até mesmo dos nossos governantes, o investimento mais tecnológico nas escolas, principalmente nas escolas públicas, né? Eu já tive experiência em escola particular, né? E nas escolas públicas, tem as duas experiências. Então, eu pude observar que, para um professor da escola particular, ele está sendo muito mais fácil chegar essa informação para os alunos, né? Está sendo muito mais fácil essa tecnologia, porque os professores eles têm muito mais acesso a esses recursos tecnológicos, né? Principalmente, eu fiz um estágio, né, numa escola particular e pude observar que cada professor ele tinha um tablet, né? E esse tablet ele conseguia projetar toda a informação para o aluno com muito mais facilidade. As correções das atividades eram muito mais rápidas. Aí venho para a escola pública, onde eu já também tive a oportunidade de trabalhar, né? E a gente observa que esses recursos, eles não chegam tão facilmente às escolas públicas. Então, a gente vê um desafio por esse caminho, né? É uma tendência, é uma novidade, é uma coisa que tem tomado força para o ensino, né? Mas a gente esbarra em alguns obstáculos, onde a gente observa que vai ter que para os gestores, né? Para os nossos governantes, eles vão ter que tomar algumas providências aí, se esse ensino realmente vingar. Eu acredito, né? Isso é uma opinião minha, né? Que isso vai ser uma nova tendência, né? Até mesmo para o ensino fundamental, o ensino médio, né? Os alunos, os alunos eles já têm essa tecnologia, vamos dizer assim, muito mais fácil e muito mais, como vou dizer, muito mais acessível, né? Ao meio deles, principalmente o celular, né? O celular, ele hoje virou uma tendência, né? Uma criança hoje com 5 anos, ele já tem acesso a essa informação. Alguns, igual, né, eu disse anteriormente, principalmente os alunos de uma comunidade um pouco mais carente, uma comunidade com poucos recursos, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não é impossível. Hoje, né, até mesmo a televisão, ela mostra muito isso, né? Às vezes o aluno ele não tem acesso à internet, mas ele tem uma TV em casa, né? Que mostra essa facilidade para ele e ele começa a interagir nesse mundo, né? Esse mundo tecnológico. Agora nós falamos muito sobre os meios tecnológicos, mas nós vamos falar também do ensino presencial, né? Porque ele está sendo também presencial. De que forma ele está sendo presencial?
com os blocos de atividades, né? Eu pude observar, eu fiz uma pesquisa sobre o assunto, e esses blocos de atividades, eles estão muito presentes, né, nesse ensino híbrido. Né? Então, esses recursos também estão sendo utilizados. A antiga folha, né? Aquela folha de A4 impressa, onde o aluno consegue responder as atividades, ele também está sendo utilizado para que o ensino híbrido ele tome essa proporção, né? Essa força e consiga acessar a todos os alunos, principalmente para a educação infantil, né? Tem muitos pais ainda que nem deixam a criança, né, utilizar esses recursos. Eles têm, né, eles são mais presentes, essas folhas de atividade são mais presentes principalmente para as crianças, né? O aluno, pude até observar, também foi uma pesquisa feita assim com algumas entrevistas que eu fiz com algumas professores e alguns alunos, principalmente no ensino médio, o aluno ele tem acesso muito fácil ao celular. Ele vai ali na padaria do lado, ele rouba o Wi-Fi do vizinho e consegue acessar. Né? E para criança isso já fica mais complicado. Então, essas atividades de blocos de atividades, ela também está muito presente no ensino híbrido. Né? E a gente ainda não pode descartar esse recurso da educação, porque ele ainda é muito importante, né? Principalmente para algumas comunidades, né? Mais específicas. Então, a gente pode observar que essas duas formas, né? Essa forma presencial, que o aluno às vezes nem precisa estar presente na aula, e essas atividades em forma de blocos de atividades, eu acho que ela veio para acrescentar, né? Uma coisa acrescenta a outra. A gente não pode descartar esse ensino presencial, porque vamos dar um exemplo. As aulas práticas, eu sou professora de educação física também, né? Sou formada em educação física, então posso observar. As atividades presenciais, por exemplo, de educação física, elas são muito mais eficazes, né? Mas também a gente não pode descartar, por exemplo, eu posso gravar uma aula para o aluno de educação infantil, né? E colocar os pais naquele grupo de WhatsApp e demonstrar para ele algumas atividades, onde ele consiga estar demonstrando, vamos dizer, eu vou estar fazendo atividade, né? E o aluno do outro lado repetindo aquelas atividades onde eu fiz no vídeo, né? Foi uma forma até que eu encontrei no ano passado, que eu trabalhei desta forma, né? A gente seguia uma sequência, eu passava atividades para o aluno de maneira de blocos de atividades, né? Através das folhas de atividades, e também gravava vídeos, para que naquele momento onde eu entrava, para estar presente ali ensinando para o aluno, eu né, escolhi através do vídeo, eu achei muito mais fácil, por exemplo, quando eu queria demonstrar ao aluno a construção de uma peteca. Eu achei muito mais fácil, né? Ao invés de eu colocar na folha o passo a passo da construção daquela peteca, eu preferi, né, gravar um vídeo, né, explicando como era essa atividade. Então, isso vai ser uma nova tendência. Eu acredito que isso vai ser muito bacana e muito enriquecedor para para toda a população do Brasil, né? E eu acho que isso já era presente em algumas atividades lá em outros países, mas para a gente aqui está sendo uma novidade e eu acredito que isso veio para ficar. E vai ser enriquecedor, né? Usar esses meios tecnológicos complementando com essas atividades presenciais, né? Então, acho que isso vai ser bem interessante. Esse é o nosso primeiro tópico, tá? E nós vamos para o próximo tópico, falando mais sobre esse ensino híbrido e falando mais sobre essas atividades presenciais e atividades online, ok? Até a próxima aula.